aí? Estamos ao vivo, né? Estamos sim. Legal. Qual a sua pergunta? Qual é? Aproveita aí a assessoria. Então, eu acho que é interessante que a gente possa hoje falar sobre as experiências de brasileiros no Chile, né? Porque a gente tem recebido algumas perguntas com relação... Opa! Aqui. O microfone. Com relação à questão financeira, né? Porque o brasileiro, eu acho que de uma forma, assim, geral, o brasileiro tem uma reclamação no Chile, né? Que é a questão do custo do Chile para o brasileiro ser caro. E para mim é bem interessante, assim, de pensar isso, porque quando eu fui para lá, por exemplo, a primeira vez, a mim parecia que o real era muito valorizado, né? Porque, tipo, eu me senti milionária, gente. Eu me senti, olá, Adriele, tudo bem? Quando eu fui pra lá a primeira vez, eu me senti milionária. Não sei porque eu tinha 5 mil reais, eu tinha 1 milhão de pesos chilenos, assim, mais ou menos, né? Em comparação. E quando eu cheguei lá, eu vi que não era bem assim, né? Que o custo de vida no Chile era caro, que a alimentação no Chile era cara, hospedagem no Chile era cara, então eu tive que... Buenas! Fala com ela, amor. Quem é? Oi, Adriele. Adriele. Buenas. Eu acho que a Adriele, ela mora no Chile. Sim ou não? Habla, pô. Habla, pô. Sim. Apura-te. Aí você se sentia milionária. Sim, eu me sentia milionária, então eu acho que essa é uma dor, assim, é uma questão, né? Que o brasileiro, ele quando vai para o Chile, ele sente. E talvez por isso, né, quando você trabalhou em empresa de turismo, você sentia que o brasileiro pedia muito desconto. O brasileiro, ele pede muito desconto de natureza, né? No, pô. Ela falou que... Ela pensou a mesma coisa antes de ir. Sim, em sério. Em sério. Não pode ligar a chavinha. Se liga a chavinha e pronto. Mas realmente, eu pensava isso. Então, eu acho que é por isso que o brasileiro, quando chega no Chile, ele já é mão de vaca de natureza, né? A gente já é assim, né? eu concordo. Mas quando a gente chega lá, a gente meio que se assusta com os valores, assim. Até você começar a pensar em peso chileno, você leva um tempo. Sim. Não, assim, eu me lembro, era tanto o carinho ou a empatia que eu sentia com o brasileiro, que eu falava para ele assim, o seguinte, a gente tem todos os passeios, mas você não precisa fazer todos eles com a gente, né? Tipo, eu falava pro grupo e era, tá, tem o passeio pro Cajón del Maipo, pra Valle Nevado, tem aqui o City Tour, mas eu recomendo que vocês sigam essa rua, lá no final da rua tem o San Cristóbal, aí vão conseguir pegar o teleférico, né? Porque eu já conhecia o roteiro. Sim. Né? Muitos dos passeios que nós fizemos, eu indicava para eles. Inclusive, por exemplo, o passeio para o parque fluvial, né? Renato Poblete. Aí não é fácil chegar lá, não é fácil chegar Sim. nesse ponto. Eu lembro. Mas quando eu percebia que era um turista mais viajante, eu me dava o tempo de explicar para eles como chegar lá. Entendeu? Porque eu entendia que eles tinham uma abertura para isso. Que eles estavam abertos para receber esse tipo de informação, né? Porque se eu tentasse passar essa informação para um turista, o turista só queria saber dos passeios padrões e eu entendia também muita gente que só queria tirar foto, literalmente. Só queria tirar foto, entendeu? Só ir lá, subir nesse monte de curvas que tem o Vale Nevado, só para tirar foto. E geralmente essas pessoas que vão, e nada contra quem vai para tirar foto, mas geralmente
as pessoas que vão com o objetivo específico de tirar foto, elas são mais vulneráveis a gastar mais, porque geralmente o que elas vão fazer são coisas voltadas para o turista. Então, a tendência é que você vá pagar muito mais se você vai com a intenção e com o olhar de turista de que quer ir lá para tirar uma foto e voltar, né? Exato. Aí eu acho que quando a gente fica turista, gasta mais e no nosso olhar, né, ele vai curtir menos, né? Exato. Ele não vai pegar o potencial todo que tem o espaço, né, o país. Eu acho que quando a gente, né, você concorda, quando a gente é viajante, a gente gasta menos, a gente gasta no que tem que gastar, porque não dá para ir para pontos turísticos como Cajón del Maipo, Vale Nevado, por conta própria. Então ali você vai com o expert, Isso. né, com as pessoas que sabem. Mas se você quer conhecer a cidade, você não precisa de alguém. Mas você pode falar com as pessoas, né? Mas quando eu falo não precisa de alguém, que você não precisa pagar para alguém. Exato, Né? você pode buscar informação, né? E hoje em dia tem sites, tem blogs, tem os próprios nativos mesmo, que são super amorosos e podem te dar mais informações. Tem o nosso roteiro também, que vocês podem baixar e fazer isso. Então, eu acho que um ponto nessa viagem para você gastar menos em Santiago e vir com o bolso mais cheinho, né? Ou usufruir do seu dinheiro de uma forma melhor. É o fato de você fazer roteiros diferenciados, né? Fazer roteiros com guia, se você realmente precisar de um guia, né? Mas se você não precisar de um guia, se você puder fazer sozinho, faça sozinho e busque informação para que você, inclusive, possa aproveitar muito mais, né? Eu acho que esse é um dos pontos, né? A questão dos passeios mesmos, turísticos que as pessoas fazem, que podem aproveitar melhor o dinheiro. Um outro ponto que eu vejo é a questão, por exemplo, tem coisas que você realmente precisa investir, que é a questão até da segurança, né? Outro dia uma pessoa chegou para mim e me disse que tinha tido alguns problemas com um táxi na hora de sair do aeroporto. E aí eu perguntei para ela, e por que você não pegou um táxi dentro do aeroporto? Né? E aí talvez por questão de 1.000 pesos, 2.000 pesos, talvez um pouquinho mais, a pessoa se colocou numa situação, porque ela se colocou numa situação por uma economia boba praticamente, né? Então, quando é necessário realmente economizar, ou quando você pode realmente economizar, às vezes você não faz, né? E quando é necessário você apostar um pouco mais, ou investir um pouco mais para você ter mais segurança, aí você acaba não fazendo e gerando algumas questões para você mesmo na viagem, né? Exato. Um outro ponto que eu vejo também é que eu achava muito interessante e que eu, pelo menos aqui em Manaus, não é muito a nossa cultura, né? E eu acho que é uma forma muito legal da gente economizar também com a questão da alimentação, né? O chileno, ele tem uma característica, assim, que ele leva a comida dele, leva a água dele, né? Só não para o restaurante. Claro, não para o restaurante, né? Mas, assim, nada impede que você, estando lá, de passeio também, não vá ao supermercado, compre algumas coisas e leve coisas para você ir comendo, ou não precisar gastar com bebida, com água, até mesmo com vinho, né? Às vezes as pessoas deixam para comprar o vinho na vinícola e aí é super caro. O mesmo vinho que você compra no supermercado, você compra a muitos pesos a menos. Inclusive, então, uma outra forma de economizar. Me lembrei da história que a gente falou hoje, né? Que eu te contei, que eu fui pro Vale Nevado, né? Certo. Só que eu morava em Santiago, a capital. Aí Vale Nevado fica próximo, mas você me falava que o brasileiro, na visão dele, ele acha que a gente fica na neve, pelo fato de a gente ter a cordilheira. E não é bem assim, né? Ele tá rindo. Mas a gente tem a possibilidade de ir pra neve e eu tive a oportunidade.
Só que quando eu fui, para mim era um mundo novo, entendeu? Que era neve, era na cordilheira ou na pré-cordilheira. Aí tinha um centro que é o Vale Nevado, né? Que é um Sim. centro de esqui. Só que eu não entendia nada de como que funcionava, inclusive como eu trabalhava com turismo, eu dediquei grande parte do tempo a entender como que o Vale Nevado funcionava, entendeu? Aí o que que eu fiz? Eu perguntei, eu peguei as informações, tanto que eu aprendi como que ele funciona. Só que para mim era um mundo novo. Mas foi uma experiência muito boa, né? A gente foi como equipe de trabalho, né? A gente da agência de turismo e a gente levou equipamento, né? Porque tem essa opção também, as pessoas podem levar o equipamento para esquiar, para fazer snowboard, tudo mais. E a gente levou as roupas, a gente foi de carro. Então, aí partimos, né? A gente entrou e me lembro que tinha um cartão, tipo um cartão BIP, né? Que o cartão BIP, como as pessoas sabem, é o cartão que a gente utiliza em Santiago para se locomover, né? Que nem aqui em Manaus, que tem um cartão que eu vi algumas vezes as pessoas, né? Quando eu peguei o Sim. ônibus. É, então a gente pegou o cartão lá no Vale Nevado e a gente entra no centro. Aí a gente pega o teleférico e o teleférico te leva para o núcleo do Vale Nevado. Então, na verdade, quando a gente chega lá, a gente chega na vera desse mundo, né, Certo. que é o Vale Nevado. Aí pronto, a gente pegou o teleférico, entramos, subimos, chegamos lá e já voltamos. A Adriele tá comentando que você já tá perdendo o sotaque. Ele tá ganhando o sotaque manauara. Um abraço também pro Djalma que tá aí. Boa! Oi, Djalma, tudo bom? Aí, pronto, a gente. Como que eu tava contando? Sim, Sim, aí do pegamos o Vale teleférico, Nevado. entramos, aí curtimos a neve, aí aconteceram algumas coisas engraçadas. E aí, pronto, a gente teve uma experiência o dia todo, Sim. né? Só que, tá, eu como chileno, eu não conhecia esse mundo. Imagina um brasileiro que vai lá É. pela primeira vez que acha que a gente fica lá o tempo todo, Sim, que eu a acho gente que o tem neve. brasileiro acha que vocês estão todo final de semana no Na Vale neve, Nevado, né? é. Sempre tem exceção, né? Sempre tem a pessoa que é fora da curva. Ou então que neva em Santiago, né? Ah, é. Sim. Enfim. Então, aí, o que que aconteceu? A gente ficou na neve, aí a gente já ficou tarde, aí tivemos que voltar. E aí, horas depois, eles me deixaram no metrô. Aí eu tava no metrô, feliz da vida, né? Aí no metrô, pensando, nossa, que legal, foi um dia fantástico, né? A gente fez esporte, né? Porque é puxado, né? Ir pra neve, a gente cansa muito. Mas isso foi muito legal, tipo, estar no Vale Nevado, aí horas depois voltar pro metrô e ir pra casa. Aí no dia seguinte foi gostoso, né? Porque eu tava me recuperando, né? O Sim. que foi uma atividade puxada. Então aí que surgiu uma ideia muito bacana para aqueles que querem colocar o Vale Nevado no roteiro. Então, coloca o Vale Nevado no roteiro e pro dia seguinte reserva esse dia para Pra descansar, descansar. para curtir, para ficar no hotel ou no apartamento, compra um vinho chileno, compra queijo, compra uma pizza, deixa tudo pronto, porque no dia seguinte Vai estar vai cansado. precisar. É. É, e até pro Vale Nevado também a gente pode economizar se a gente entender que, por exemplo, não precisa comprar roupa de frio para ir pro Vale Nevado, né? Que você pode alugar lá e que você tem que entender também o que que você vai fazer lá, por exemplo, quando eu fui no meio do outono, assim, então ainda não tava assim com muita neve. Eu não fiz essa parte de ir lá pro meio, Mas de tirou fotos nevar. legais. É, tirei fotos lá em cima, né? Fiquei lá em cima, eu não fui Você foi esquiar, não fiz turista? esquibunda, não Você fiz foi nada. turista por um dia? Eu Foi fui só turista tirar por um foto? dia no Meu Vale Deus, que Nevado. decepção. Mas assim, aquela. Mas assim, eu de verdade, falando em economia, né? A gente veio hoje pra falar como economizar e eu tava morando lá, então eu pensei assim, eu vou agora que é outono, né? Porque quando começar o inverno vai vir a alta temporada e vai ficar mais caro e vai ter mais gente. Então eu preferi ir no outono porque eu paguei menos pra equipe, né, pra empresa que eu fui. E também não tinha tanta gente assim. É claro que aí eu também não fiz algumas coisas, como esquibunda
enfim, andar naquelas motos, né, e tal, essas coisas eu não fiz. Mas uma coisa eu entendi, né, que dependendo do que você vai fazer, depende do equipamento também que você vai alugar, né? Inclusive tem empresas que fazem o aluguel e tudo, e já vem praticamente um pacote, né? Isso. Então, no meu caso, como eu não ia me jogar na neve, eu fui só com uma jaqueta corta-vento e só aluguei mesmo a luva, né? Eu tinha os óculos escuros lá que eu levei, né? Então, que é a proteção para vista. E aluguei a bota também, porque precisava ser uma bota impermeável, né? Para ir para lá. E eu acho que o casaco, esse que você já tinha, ele é útil para muitas coisas. Porque, por exemplo, se você vai na data que ela vai se mudar para o Chile, né? Que julho, que faz frio. 6 meses, Faz né? frio, né? No próximo ano. Aí faz frio, então tem chuva. Então é muito bom fazer esse investimento que você fez. Sim. De comprar um casaco impermeável para as chuvas. Né? Porque em Santiago também tem bastante chuva. E era tanto que assim, quando chovia eu não usava guarda-chuva, nada assim. Eu simplesmente botava o casaco, colocava o capuz e ia embora e caminhava bastante, né? E essa é uma outra coisa também que eu acredito que a gente pode economizar muito em Santiago também. É que em Santiago você não precisa. Olá, Catherine. Seja bem-vinda. Que em Santiago você não precisa gastar muito com transporte, né? É muito bom o transporte de Santiago público, né? Tem questões de que toda grande metrópole tem, né? Tem os horários melhores para você pegar, né? O metrô e tudo. Mas facilmente você anda de... Oi, Babi! Que Oi! bom você aí! E a gente facilmente anda de metrô, de ônibus, né? Eu confesso que eu sou meio atrapalhada até na minha cidade. Tem que acenar. Sim. Aí, voltamos. Voltamos, a internet aqui. Então, eu confesso que sou meio atrapalhada até aqui em Manaus, assim, pra me locomover. Mas em Santiago, não sei se era necessidade. Já eu cheguei num domingo e na segunda-feira eu tinha que ir pra universidade. E ali eu já meti a cara e já andei de metrô. Então, assim... Não, Santiago tem que andar de metrô. Tem que andar de metrô porque é uma experiência. Né? Agora é bom escolher os horários que você indica. Sim. Né? Inclusive você tem mais clareza do que eu quanto ao horário. Eu ficava esperta com relação aos horários, assim. Tipo, de 10 até meio-dia, tá ótimo, né? Mas depois disso, tipo, de meio-dia até umas 2h30, 3 horas, é muito cheio de gente. Então eu evitava, se eu podia, eu evitava, né? Agora, a parte legal é que você pode pegar o metrô e ir conhecendo os pontos turísticos. Sim. Né? Por exemplo, você pega o metrô, vai pro Cerro Santa Lucia. Sim. Aí pronto, conhece, aí volta pro metrô. Aí vai, ou inclusive, não precisa voltar pro metrô, vai logo pro Palácio da Moneda. Sim. Aí pega o metrô e vai pra... Museu Bellas Artes. Pra Bellas Artes. Aí conhece lá. Inclusive pode ir pro bairro Itália. Sim, então, também adoro. Só 4 exemplos. 4 exemplos, Oi, mas Freire. dá pra fazer muita coisa de metrô. E eu, particularmente, eu gosto muito de metrô, né? Eu sou o tipo de pessoa que presta atenção aos detalhes dentro do metrô, né? Que gosta de saber qual tipo de carro mesmo, de metrô eu vou, o modelo, né? Que de criança que eu interajo com o metrô, então para mim é importante. E Santiago tem um dos metrôs mais modernos da América Latina, Sim, né? Tem as inclusive, novas linhas e tudo. Eu indico a linha 6 para as pessoas que vão para Santiago conhecer a linha 6 e a 3, que agora é a última, né? Você conheceu a 6. Sim, já tem uma nova que eu não logo conheço. veio a 3. E aguarda. Mas sabe, né, a gente fala assim, parece uma coisa muito óbvia. Hoje pra mim, falar isso me parece meio óbvio, talvez pra você que é de lá, né? Mas não é. Mas quando eu tava morando lá, vez ou outra eu encontrava algum brasileiro que tava visitando a cidade
E eu via, assim, casais que às vezes o marido tinha medo de pegar o metrô e por isso ficava pagando horrores em táxi. Ou às vezes era a esposa que não queria, o esposo queria, mas a esposa não queria. Então, gastavam muito dinheiro com transporte, sendo que podiam ter uma experiência até muito mais próxima dos chilenos se estivessem dispostos, né, a pegar táxi ou a pegar o metrô ou o ônibus, né? E é claro que quando que eu vou pro Chile? Se já tem plano, é pra mim ou é pra ele? Ou é pros dois? Eu acho que é pra você. Diz aí se é pra mim ou se é pra ele. Mas assim, quando eu tava em Santiago, eu cometi alguns erros, claro, né? Quando eu tava... Você pegou o metrô pra ir pra próxima estação, quando você poderia Sim. ter ido andando. Gente, essa foi a coisa assim mais boba que eu já fiz, assim. Mas é claro, né? Eu tava chegando, tava aprendendo. Eu morava a um quarteirão de uma estação de metrô e o Google me mandava ir para uma outra. Então eu fui, coisa de uma estação. Hoje eu sei, assim, que eu podia ir 5 minutos caminhando e eu já estaria na outra estação. Né? Eu morava próximo à estação Santa Isabel, né? Sim. E... Muito bem. Eu lembro, às vezes que eu não lembro. Mas que bom que você fala disso, porque uma dica aí a gente poderia dar essa dica para eles da hospedagem. Sim. Que essa conexão é fabulosa, é perfeita, né? porque você inclusive economiza mais, né? Pra mim, eu espero que eu possa voltar ainda, talvez ano que vem, no início do ano, nas minhas próximas férias, né? Porque eu trabalho e o meu trabalho exige de mim que eu esteja aqui presente o tempo todo, praticamente, né? Então não dá agora para eu ir para lá e ficar mais tempo. Estamos trabalhando para isso. Estamos trabalhando para isso. Ano passado não. Foi final desse ano, final do ano passado, início desse ano, a gente foi e fez um roteiro. A gente Na desceu. Espontâneo. A gente criou um roteiro assim muito espontâneo, muito dinâmico também, que a gente foi de Santiago para Pucón. Pro sul, né? Pro sul. Do Chile. E aí do sul a gente foi descendo aí algumas cidades, bastante coisa assim a gente fez. E a gente ficou quase 2 meses, não chegou a ser 2 meses certinho, mas foram quase 2 meses viajando de ônibus numa expedição aí pro sul de Santiago, que eu não conhecia e o Ali também não, então foi novidade pros dois. De barco assim. também. De barco, a gente teve uma aventura aí, foi muito, muito Foi gostoso. legal. O sul é maravilhoso, né? O sul é lindo. Se eu tenho uma visão, né? O brasileiro me passa essa informação de que ele gosta muito do Chile. Sim. Entendeu? Pra ele o Chile é o máximo, entendeu? Essa informação que ele me passa. E aí eu falo assim, nossa, ele só conhece Santiago. Imagina ele indo pro sul, né? Frutillar, Pucón, Puerto Varas. Nossa, fica... Não vai querer voltar. Não vai querer voltar. Não vai querer voltar. Não, eu me encantei por Puerto Varas, assim. É muito lindo, muito gostoso, né? Assim, no verão, que já é frio. Não sei no inverno, que deve fazer muito também, muito... né? Porque você fica em casa com a coisa com a lareira, ligada, né? A lareira ligada, fazendo os marshmallow. A gente tem umas fotos, né? Poderíamos postar aí. Temos fotos, a gente pode mostrar pra vocês. Tem... Quer dizer, quando a gente... E aí por isso que eu gosto que você fale sobre isso, né? Porque quando a gente é viajante, quando a gente tem um mindset de viajante, não de turista, nada de errado com o turista, mas viajante tem muito mais mundo. Sim. Né? Ele abre muitas mais possibilidades. Inclusive, né, tem esses caras que eu acho que são o extremo do viajante. Que tudo tem um extremo, né? Eu acho que o extremo do viajante é aquele que sai daqui e vai. Simplesmente sem dinheiro, vai, né? Sem planejar, sem roupa, sem nada. sem desodorante. Aí já é demais. Não, mas esse aí. Aí já é demais. É o extremo, né? E pega caminhão. Pede carona. Pede carona, esse já é... Esse é extremo. É extremo. Mas o viajante, ele abre essas possibilidades, né? Ele cria, aí vai pro supermercado, compra uma coisa que outra, faz aí uma coisa legal. Sim. E acho que é autêntico.
Autêntico, acho que a palavra é essa mesmo, né? Tem mais autenticidade, porque você escolhe, né? E eu penso que quando você entra nessa de fazer as suas próprias escolhas, a tendência é que você acabe economizando mais, né? Que você gaste menos e possa aproveitar até mais. Porque aí você vai nos horários, de repente, onde que tem menos gente, você vai nos lugares que nativo vai, então a probabilidade também de você viver a experiência do lugar é muito maior, né? E gastar menos, porque o nativo não está disposto a gastar tanto assim, né? O turista, como ele não sabe, ele simplesmente dispõe, né? Eu acho que uma das maiores dores das pessoas que vão pro Chile, já que a gente está falando do Chile, é otimizar o seu dinheiro. Exato. Né? E claro que a otimização vem pelo fato da gente gastar menos. Só que não necessariamente, né? A gente leva, sei lá, 15 mil reais. Né? Aí a gente quer otimizar, né? Quer fazer com que esses 15 mil possam ser úteis para fazer passeios, para curtir, para comprar vinho, para hospedagem. Eu acho que realmente esse é o problema que o viajante, antes de sair do país, tem. Sim. Ele quer que o seu dinheiro possa valer a pena, né? Que você use com qualidade, né? Que você possa usufruir, que você possa fazer uma viagem. Não é pra ficar também canhenga, né? Poupando tudo, né? Mas que eu acho que isso aí tá num mindset de escassez, mas é de você usar com sabedoria o seu dinheiro. Com consciência. Com consciência, porque exato. O viajante, ele tem controle, entendeu? Sim. Porque ele sabe, ele aprende, ele estuda na prática, Sim. né? Ele não lê o livro para ir para o Chile, Sim. né? Não necessariamente. Então, o turista, por outro lado, ele é tudo mais fácil. Só que também como é mais fácil, ele não percebe, ele não é consciente dos gastos, de quanto que custa isso. Então é mais fácil, só que no final de contas é mais caro e é menos gostoso. E vai assim, lógico, vai acertar e vai errar. Não tem como não errar, né? Porque você tá ali numa posição até de vulnerabilidade. E tá tudo bem, tá perfeito. Você vai errar em algumas coisas. Umas coisas você vai pagar mais caro, outras você vai pagar mais barato. Mas eu acho que só essa tentativa, esse espaço que você abre de você se colocar numa posição de que você controla a situação e não de que você é levado por alguém, né? Que às vezes eu tenho essa sensação, assim, de quando eu cheguei a fazer algumas viagens em que eram empacotadas, né? Por agência, mas eu não sou contra a agência, eu só acho que a gente tem que usar a agência a favor da gente, né? Então é meio que você é levado, você vai a hora que eles querem, você volta a hora que eles querem, né? Você às vezes quer ficar lá mais tempo, mas você não pode. Às vezes a agência te indica restaurantes que talvez nem sejam os melhores, mas elas estão ganhando alguma coisa e tá certo, é o modelo de negócio delas, eu não tô aqui para questionar. Mas se você tem a opção de escolher um restaurante que talvez tenha uma culinária mais tradicional e até mais barata, por que não? Né? Ou de você comprar as suas coisas e levar com você. Isso que eu ia falar, né? Acabei não falando. Que eu acho muito bacana do chileno, assim, que ele leva a comida dele e na hora do almoço vai pra praça, senta na praça e almoça. Na universidade eu vi as meninas, né, com as marmitas, assim, levando a comida. Será que ela sabe isso? Pergunta pra ela. Acho que é a Adriele, né? Adriele, você sabe disso? Sabe disso? Você vai estudar lá? Conta aí pra gente o que você vai fazer por lá. E se você sabia isso do chileno, né? Que ele leva a marmita, né? Ele leva o almoço, aí na hora do almoço ele vai pra praça, né? Pro parque, senta lá e vai comer. E na rua, né? Na rua, né? Senta em algum lugar. Isso eu achava muito bacana também, assim, me chamava muita atenção. Porque, tipo, aqui em Manaus, se a gente se sentar na grama do shopping, é capaz de o segurança ir lá e dizer: ei, levanta daí, não é assim. E lá no Chile eu achava muito legal
que as pessoas deitavam, né? Os casais ficam lá namorando, né? Pololeando. E ficam lá jogadão, né? Dormindo, lendo, fazendo piquenique, né? E talvez sejam coisas que às vezes o turista não sabe e que é uma experiência incrível. Foi muito gostoso o dia, por exemplo, que eu e o Ali, a gente foi para um parque, levou o nosso lanche ali, comprou uns pães gostosos, compramos suco, compramos vinho, compramos queijos, né? E croissant e umas coisas assim. Oi, Jaqueline, seja bem-vinda. E aí a gente comprou algumas coisas e foi pro parque e fez o nosso piquenique. E foi tão gostoso. Isso, ela disse que foi pro zoológico e levou sanduíche. Ela levou? Bem chilena. Tá chilena, viu? Tá bem pra chilena também. Isso, eu acho que é muito legal quando a gente consegue perceber a cultura do outro e começar a imitar, né? Vivenciar aprender a cultura do outro, assim, na pele e ainda por cima economizar, né? Aí eu acho que isso é muito legal, porque você escolhe as coisas que você quer comer, você escolhe o que você quer levar, quanto você pode gastar, né? E de repente você conhece produtos que são diferentes, coisas que são diferentes e até economiza, né? Eu acho que isso é muito bacana da cultura do chileno e permite que a gente faça assim sem vergonha nenhuma, né? Eu acho isso muito legal. Sim, não, e uma outra coisa, a língua, quando a gente se coloca como viajante, vai para comprar, vai para o mercado, Exato. vai para fazer as compras, né, que eu falei, Isso. faz o Vale Nevado, aí pro dia seguinte reserva o dia para curtir no teu apartamento, no hotel. Exato. Então, isso te permite, te leva para um espaço de você interagir com o chileno. E ele também, aí a gente pode passar para um outro ponto, o chileno, ele vai se dar o tempo, né, de te ouvir. Você tá falando para ele, como que é? Sim. Aí ele quer te entender. É. Ele quer compreender você. É. E a experiência, eu acho assim, ela se torna outra, né? Completamente diferente. Eu lembro, gente, de verdade, assim, eu lembro que quando eu tava lá, o dia que eu consegui ajudar uma pessoa no supermercado, eu não sei porque, mas acho que eu tenho cara de quem sabe as coisas no supermercado. As pessoas me perguntavam as coisas e eu não sabia ajudar, porque eu não dominava a língua, né? E o dia que eu consegui dizer pra uma senhorinha onde ficava o saco de arroz, eu fiquei tão feliz. Então, assim, e de verdade, por exemplo, a minha primeira experiência em Santiago, eu cheguei de madrugada, de sábado para domingo, né? Assim, tipo 2 da manhã. Então eu fui pro apartamento que eu tava. E se vocês quiserem, depois a gente pode até falar um pouco sobre a hospedagem também, as nossas experiências de hospedagem, como que a gente economizava com isso também. Nessa época eu ainda não conhecia o Alan, então eu tava só. E aí a primeira coisa que eu fiz de manhã, quando eu cheguei lá, no domingo, quando eu acordei, ainda meio zonza, né, da viagem, que daqui de Manaus para lá, a gente leva em média umas 10 horas, né? Porque vai daqui para São Paulo, são 4 horas, aí fica esperando no aeroporto e depois para chegar lá mais umas 4 horas. Enfim, daqui que tire mala, pegue mala, né? Então, acordei de manhã meio zonza, a primeira coisa que eu fiz foi descer um quarteirão, assim, tinha um supermercado e uma feira. Boa. E nossa, principalmente a feira, assim, era uma experiência, era com todos os sentidos, né? Porque tinha um monte de gente falando ao mesmo tempo, aí pra mim tinha muito apelo visual, né? De olhar para as pessoas e ver como eles estavam vestidos, as cores que eles usavam, como eles se portavam. Diferentes somos. Era diferente, é diferente porque assim, tipo... Ó, eu tô toda colorida, olha a cor da roupa que ele tá, né? O chileno tá sempre com uma roupa mais escura, assim, e eu ficava observando, né? Eu olhava muito o gestual, a forma de se expressar, assim, porque tudo isso me ajudava a entender o idioma, Adriele. Tudo isso me ajudava a entender o idioma, assim. Era muito difícil no início. Mas aí, e tinha mais o apelo das comidas, né? Aquele apelo visual das comidas. Aí tinha uva, alcachofra, umas coisas que eram pra mim diferentes. Tinham frutas que eu nunca tinha visto aqui,
como Caramba. que aqui chama mirtilo, agora que eu descobri, porque aqui em Manaus é muito difícil ter. Então, não é uma fruta do norte, né? Então, eu conheci primeiro lá o arándano. O outro foi Chirimoya. a granada, que até hoje eu tenho romã, né? Aqui. Então, que aqui também é mais na época de Natal. E eu fui comer e provar lá, né? Aqui, gente, pra mim é cupuaçu, é tucumã, é castanha. Açaí. Então, açaí, enfim, né? E aí tinha uma porção de coisas, né? Que aí eu fui observando o tipo de alimentação, aí eu comecei a perceber que era meio alimentação mediterrânea, né? E eu me divertia, assim, sempre que eu podia ir à feira, assim, era perto da minha casa, então todo domingo tinha feira e eu aproveitava ali para economizar, né? Para comprar coisas de qualidade. Os morangos eram maravilhosos, uva. Eu ficava assim, passada que a alcachofra era super barato e aqui é uma fortuna. Peixes, essas coisas, né? Outra coisa assim que me chamava muita atenção era a abundância de muitas coisas, né? Queria levar açaí. Só se for. Só se for. De onde você é, Jaqueline? Conta aí pra gente. Só se for em pó. Só se for em pó ou alguma Pó. forma industrializada, né? Não pode levar nada que não seja industrializado. Uma vez me pegaram porque eu tava com uma maçã. Eu tinha esquecido a maçã na mochila. E aí eles me pararam e eu sempre fico nervosa ali naquele negócio da PDI. Eu acho que eles olham pra gente com a cara de mal, né? Então eu sempre acho que eles vão me parar naquele negócio. E aí naquele dia eles me pararam e eu fiquei, ai meu Deus, o que que eu fiz? Onde é que tá errado? Era uma maçã que tava aí, eu tive que jogar a bichinha no lixo, né? Mas enfim, eu ficava assim, ela é de Belém. Ah, então. Vizinho. E o açaí de Belém do Pará é um dos melhores que tem. Boa. Eu já achei lá uma vez um lugar que tinha açaí, mas era tipo polpa, sabe? Não é tipo do norte, então. Mas eu achei interessante. Eu entrei nessa loja, inclusive, por acaso, porque eu torci o pé. Eu torci o pé na porta da loja, era uma loja de esportes. E aí, quando eu entrei, tinha uma placa enorme que eles tinham lá, açaí. Tipo, mas era tipo polpa, né? E aí eu até perguntei do rapaz que era o vendedor lá, que tinha me ajudado com a história do pé. E aí ele falou que ele nunca tinha provado. Esse moço, não faça isso, prova porque é muito bom. Não, e a Jaqueline, ela tá indo proximamente pro Chile, ela falou, e que tá a expectativa 1000, né? Falou mais pra cima. Eu li A há Adriele pouco. disse que a experiência dela das feiras também foi muito boa. Que bom. Eu acho que nada, ela tem expectativa 1000 e assim uma dica, né, que eu daria para uma mulher que vai para o Chile, é de ela ficar à vontade, né? O Chile, ele é conhecido por ser um lugar bom, tranquilo, né? E É verdade. Em julho, eu acho que é frio. uma dica de verdade é escolher um bairro bom, É né? verdade. Providência, Las Condes. Santiago, Las Condes, La Reina, Sim. né? Tem vários bairros legais que você fica totalmente à vontade. E que talvez é a questão do custo-benefício, né? Talvez, inclusive, nesses bairros você pague um pouco mais, mas em compensação você vai estar bem localizada, próximo de muitos pontos turísticos. Mercado, metrô. Mercados, supermercados, feiras, metrô, drogarias, cafés, restaurantes, pontos turísticos. Então, assim, o custo-benefício, você vai ficar num hostel, ótimo. Então, aí o custo-benefício é válido, sabe? A gente pode depois fazer uma live só falando sobre hospedagem, que eu acho que dá muito pano pra manga. Mas a gente costuma, né, ficar em casas pelo Airbnb. Então a gente já ficou em muitas casas aí, de tudo quanto é tipo, jeito que pode imaginar aí, né? Mas acho que esse aí é uma conversa para uma outra live, porque acho que tem bastante coisa. Mas é uma forma também que a gente encontrou de economizar. Quando eu fui para lá a primeira vez, eu não conhecia o Airbnb.
E para mim foi uma alternativa muito interessante, inclusive para longas temporadas, como foi o caso da minha primeira vez lá, né? Então, é uma experiência válida. O bom também de ficar no hostel, né? No caso você vai para um hostel, é que geralmente tem outras pessoas, também outros viajantes, que talvez estão outras mulheres também que estejam sozinhas, então você pode fazer amizade, né? Eu acho que isso também é bacana. E se você estiver bem localizada, facilmente você consegue ali se locomover pela cidade tranquilamente. Assim, pegar o metrô, fazer algumas atividades sozinhas, andar no parque, ir para os cerros, né? Fazer algumas peripécias por lá também, algumas coisas diferentes, né? Que fujam do tradicional, andar de patinete, andar de bicicleta, aproveitar para caminhar, porque Santiago é muito plana, então leva sapatinho baixo, sabe, assim, para você caminhar bastante. Assim, uma coisa assim, evita salto, porque em Santiago você tem a oportunidade de caminhar bastante. Então, além de você economizar, você curte muito mais a cidade, né? Tem a opção também de caminhando você vê mais, assim, fazer alguns passeios de bicicleta pelos parques, tem muita ciclovia, então dá para você alugar uma bicicleta lá facilmente, com equipamento de segurança e tudo, e você ir tranquila e praticamente cortar Santiago inteira, né? E já estando em Santiago, pegar o ônibus e se conectar com uma outra parte do Chile. Exato. Né? Porque o Chile é bem diferente ao Brasil nessa questão, né? Que a gente é menor. Isso. Né? Então dá para conhecer o Chile mais tranquilamente. Não é que aqui a gente vai de um estado para o outro, é como se a gente for para um outro país. É verdade. Então lá no Chile a gente pega um ônibus, a gente já vai para uma outra cidade, uma outra região do Chile. Sim. Né? De Santiago, a gente consegue ir para a praia. Né? De Santiago, a gente consegue ir para o sul do Chile. De Santiago, a gente consegue ir para deserto, né? Que você tem uns posts no seu Instagram, né? Do deserto. Então, tá tudo lá, né? Muito legal, muito massa. Então, parabéns para as pessoas que estão indo lá. Eu acho que você vai gostar muito, Jaqueline. Espera aí, se você tiver alguma dúvida que queira enviar pra gente, a gente depois poder te responder. Eu acho que o nosso tempo por aqui tá quase acabando. Mas deixa aí no comentário aí sua pergunta, que a gente pode fazer outras lives também falando. Acho que a gente pode fazer uma outra falando só sobre hospedagem também. Acho que tem bastante coisa pra gente comentar. Vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer um post no Instagram e aí você deixa a sua pergunta. Isso. Beleza? Combinado? Isso aí. Muito obrigada pela participação aí de vocês. Até mais. Uma boa noite aí, uma excelente semana. Aproveitem aí bastante a semana para planejar também as próximas viagens, as próximas férias. Um abraço. Tchau.